Uma enfermeira de plantão no Hospital Geral de Manaus estava prestes a descobrir que seu filho de 8 anos, portador de paralisia cerebral severa, possuía um dom sobrenatural capaz de trazer os mortos de volta à vida. Lúcia Santos Pereira ajustou o soro do paciente no leito 23 da UTI enquanto o calor úmido da madrugada amazônica transformava o hospital público numa estufa abafada onde o ar-condicionado funcionava apenas nos sonhos dos administradores. Era mais uma quinta-feira de plantão noturno que se arrastava com a lentidão típica das horas pequenas, quando a morte e a vida travavam suas batalhas mais silenciosas entre os corredores mal iluminados e as máquinas que bepavam incansavelmente. Aos 35 anos, Lúcia havia se tornado uma máquina de eficiência hospitalar movida a café forte e força de vontade inquebrantável. 16 anos de profissão a haviam ensinado que no sistema público de saúde brasileiro, cada vida salva era uma vitória arrancada à força contra a escassez de recursos, equipamentos sucateados e uma burocracia que matava tanto quanto qualquer doença. Seus colegas a respeitavam não apenas pela competência técnica, mas pela capacidade sobre-humana de trabalhar turnos duplos quando necessário, sempre mantendo sorriso gentil para pacientes que chegavam ao hospital como última esperança. O motivo dessa dedicação obsessiva dormia naquele momento em casa, sob os cuidados de Dona Maria, a vizinha de 70 anos que havia se tornado o anjo da guarda não oficial de Davi, o filho de Lúcia. Um menino de 8 anos havia nascido com paralisia cerebral severa após complicações no parto, um parto realizado no mesmo hospital onde ela agora trabalhava, numa ironia cruel que a fazia questionar diariamente se os médicos poderiam ter feito algo diferente naquela noite de dezembro de 2015. Davi não caminhava, não falava palavras compreensíveis, e necessitava cuidados constantes para atividades básicas como comer e tomar banho. Mas Lúcia havia jurado no momento em que o segurou pela primeira vez que daria ao filho todas as oportunidades possíveis de ter uma vida digna e feliz, mesmo que isso significasse trabalhar turnos exaustivos para pagar fisioterapeutas, fonoaudiólogos e todos os tratamentos que o SUS não conseguia oferecer com a frequência necessária. A rotina de Lúcia era matematicamente organizada ao redor das necessidades de Davi. Acordava às 5 horas para prepará-lo para o dia, deixava-o com Dona Maria às 6h30, trabalhava no hospital das 7 horas às 19 horas, corria para casa para dar jantar e medicamentos ao filho, o colocava para dormir às 21 horas, então voltava para o plantão noturno que terminava às 7 horas da manhã seguinte. Dormia em média 3 horas por noite, mas havia descoberto que o amor maternal era um combustível mais poderoso que qualquer estimulante. Naquela madrugada específica, enquanto verificava os sinais vitais de um senhor de 65 anos que havia sofrido infarto, Lúcia recebeu uma ligação que fez seu mundo parar. Era a Dona Maria, com a voz embargada pelo pânico. "Lúcia, minha filha, você precisa vir correndo para casa. Aconteceu algo estranho com o Davi. Muito estranho." O tom da vizinha não era de emergência médica. Lúcia conhecia bem esse som após anos cuidando do filho. Era algo diferente, carregado de uma admiração temerosa que fez os cabelos de sua nuca se arrepiarem. "Dona Maria, ele está bem? Está respirando normal?" "Ele está bem, minha filha. Melhor que bem. Mas... Lúcia, você não vai acreditar no que eu vou te contar. É melhor você vir ver com seus próprios olhos." Lúcia olhou ao redor da UTI. O plantão estava relativamente calmo, com apenas 2 pacientes em estado crítico que já estavam estabilizados. Falou rapidamente com a supervisora sobre uma emergência familiar e saiu correndo do hospital, seu coração acelerando não de medo, mas de uma expectativa indefinível que ela não conseguia nomear. Enquanto corria pelas ruas desertas de Manaus em direção à casa simples no bairro Cidade Nova, Lúcia sentia que algo fundamental estava prestes a mudar em sua vida, embora ainda não pudesse imaginar a magnitude das transformações que a aguardavam. Se essa história está te tocando,
Deixe um like. Lúcia Santos Pereira havia conhecido o amor verdadeiro apenas uma vez na vida, e ele havia durado exatos 8 meses e 15 dias. Rafael era um jovem médico recém-formado que havia chegado ao Hospital Geral de Manaus como parte de seu programa de residência, trazendo consigo sonhos idealistas de transformar a saúde pública amazônica em um sorriso que fazia Lúcia esquecer temporariamente do cansaço dos plantões duplos. O romance floresceu nos corredores do hospital, alimentado por conversas roubadas entre emergências, cafés divididos na madrugada e a descoberta mútua de que ambos haviam escolhido a medicina como forma de servir aos mais necessitados. Rafael vinha de uma família de classe média do Sul, mas havia se apaixonado pela Amazônia durante uma viagem de faculdade e decidido dedicar sua carreira aos esquecidos do sistema de saúde brasileiro. Quando Lúcia descobriu a gravidez, Rafael reagiu com uma alegria genuína que a comoveu profundamente. Fizeram planos simples mas repletos de esperança. Casariam depois que ele terminasse a residência, alugariam uma casa pequena mas aconchegante, e criariam um filho em meio à natureza exuberante de Manaus. Rafael falava sobre ensinar ao bebê a nadar no Rio Negro, sobre mostrar-lhe a floresta, sobre criar uma criança que cresceria respeitando tanto a medicina moderna quanto a sabedoria tradicional amazônica. A tragédia aconteceu no 7º mês de gestação. Rafael estava retornando de uma operação de assistência médica numa comunidade ribeirinha quando o barco em que viajava naufragou durante uma tempestade. 5 pessoas morreram, incluindo o homem que havia prometido a Lúcia um futuro repleto de amor e propósito. Encontraram seu corpo 3 dias depois, e Lúcia compareceu ao funeral já sentindo as primeiras contrações do parto prematuro. Davi nasceu no mesmo hospital onde os pais haviam se conhecido, mas as complicações do nascimento prematuro e o estresse emocional extremo que Lúcia havia enfrentado resultaram em danos cerebrais severos. Durante as primeiras semanas de vida do bebê, os médicos foram brutalmente honestos. Davi provavelmente nunca andaria, nunca falaria de forma compreensível, e necessitaria cuidados especializados pelo resto da vida. A família de Rafael, devastada pela própria perda, ofereceu apoio financeiro inicial, mas gradualmente se afastou quando perceberam a extensão das necessidades especiais de Davi. A mãe de Lúcia havia morrido quando ela tinha 20 anos, e seu pai, um pescador aposentado que morava no interior do Amazonas, não tinha condições de ajudar com as despesas médicas crescentes. Durante os primeiros 2 anos de vida de Davi, Lúcia enfrentou uma depressão que quase a destruiu. Havia noites em que questionava se não seria melhor para todos se simplesmente desistisse, se entregasse o filho para adoção e tentasse recomeçar a vida. Mas sempre que olhava para os olhos grandes e expressivos do menino, os mesmos olhos castanhos do pai, encontrava forças para continuar lutando. A recuperação veio lentamente, através da rotina estruturada do trabalho hospitalar e do amor incondicional que sentia por Davi. Lúcia descobriu que cuidar de outros pacientes a ensinava constantemente sobre resiliência, sobre a capacidade humana de encontrar esperança mesmo nas situações mais desesperadoras. Cada vida que ajudava a salvar no hospital era uma pequena vitória dedicada à memória de Rafael e ao futuro de Davi. Aos poucos, Lúcia havia construído uma rede de apoio informal na comunidade. Dona Maria, a vizinha aposentada, havia se apaixonado por Davi e insistia em cuidar dele gratuitamente enquanto Lúcia trabalhava. Outros vizinhos contribuíam ocasionalmente com roupas, brinquedos ou simplesmente com palavras de encorajamento. A igreja local havia se mobilizado para ajudar com algumas terapias, e Lúcia havia aprendido a aceitar ajuda sem sentir que estava sendo uma carga para os outros. Mas apesar de todo o apoio, a vida era uma luta constante contra a escassez financeira e o cansaço físico extremo. Lúcia ganhava o suficiente para pagar aluguel, comida e medicamentos básicos, mas tratamentos especializados eram luxos que ela só podia oferecer esporadicamente.
Havia noites em que chorava silenciosamente no banheiro, perguntando-se se estava sendo justa com Davi ao mantê-lo numa vida tão limitada pelas circunstâncias. Quando Lúcia chegou em casa às 2 da madrugada, encontrou Dona Maria sentada na sala com uma expressão que jamais havia visto no rosto da vizinha, uma mistura de reverência, medo e admiração que fez seu coração acelerar instantaneamente. Davi estava em sua cadeira de rodas adaptada, mas havia algo diferente em sua postura, uma serenidade quase luminosa que contrastava com sua habitual agitação noturna. Dona Maria, o que aconteceu? Perguntou Lúcia, correndo para verificar os sinais vitais de Davi com o automatismo de enfermeira experiente. Ele está bem? Teve alguma convulsão? A vizinha idosa se levantou lentamente, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto apontava para um canto específico da sala. Lúcia, minha filha, você precisa ver isso. Mas promete que não vai achar que eu enlouqueci de vez. No canto indicado, havia uma gaiola pequena que abrigava Pipoca, o canário amarelo que Lúcia havia comprado para fazer companhia a Davi. Mas quando se aproximou, Lúcia percebeu algo que a fez parar de respirar. O pássaro estava imóvel no fundo da gaiola, claramente morto, mas suas penas brilhavam com uma intensidade estranha sob a luz fraca da sala. Pipoca morreu por volta da meia-noite, explicou Dona Maria, sua voz baixa e carregada de emoção. Davi começou a ficar inquieto, fazendo aqueles sons que ele faz quando está tentando falar. Pensei que fosse só coincidência, mas aí... Lúcia olhou para o filho, notando que seus olhos estavam mais alertas que o normal, fixados intensamente na direção da gaiola. Davi não conseguia apontar devido à paralisia, mas havia algo em sua expressão que sugeria uma consciência profunda do que havia acontecido com o pássaro. Aí o que, Dona Maria? Ele começou a fazer um barulho estranho, meio como um canto baixinho. Nunca ouvi ele fazer um som assim. E então? A vizinha hesitou, como se não acreditasse nas próprias palavras. Então Pipoca se mexeu. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dona Maria, às vezes os pássaros ficam inconscientes. Não, minha filha. Pipoca estava morto. Eu criei passarinho a vida inteira, sei reconhecer quando um bicho morreu. Mas quando Davi fez aquele som, o bichinho abriu os olhos, bateu as asas uma vez, e ficou cantando por uns 5 minutos antes de morrer de novo. A história era impossível, mas Dona Maria não era uma pessoa dada a fantasias. Aos 70 anos, havia criado 8 filhos e 23 netos, cuidado de dezenas de animais, e possuía o pragmatismo típico das mulheres amazonidas que aprendem desde cedo a distinguir realidade de imaginação. Lúcia se aproximou da gaiola para examinar Pipoca mais detalhadamente. O pássaro estava definitivamente morto, mas havia algo perturbador em sua aparência, as penas pareciam mais vibrantes que o normal, e uma expressão estranhamente pacífica substituía a rigidez típica da morte. Dona Maria, vou levar Pipoca para o hospital amanhã, pedir para um veterinário examinar, disse Lúcia, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez ele tenha tido algum tipo de catalepsia, ou... Mas enquanto falava, Lúcia notou que Davi havia começado a emitir sons baixinhos, não os ruídos inarticulados habituais, mas algo que se assemelhava estranhamente a uma melodia. Era um som que ela nunca havia ouvido o filho produzir, carregado de uma musicalidade que parecia impossível considerando suas limitações neurológicas. Foi então que aconteceu algo que fez as duas mulheres recuarem instintivamente. Pipoca abriu os olhos. O pássaro permaneceu imóvel por alguns segundos, depois se levantou lentamente, sacudiu as penas e começou a cantar, não o canto alegre e energético habitual, mas uma melodia melancólica e profundamente tocante que parecia ecoar o som que Davi estava produzindo. Lúcia sentiu suas pernas bambearem.
Como enfermeira, havia presenciado muitas mortes e sabia reconhecer inequivocamente quando um ser vivo havia partido. Pipoca estava morto, ela podia jurar por sua experiência profissional. Mas agora o pássaro cantava em harmonia com seu filho, numa comunhão impossível que desafiava todas as leis da natureza que conhecia. Meu Deus do céu, sussurrou Dona Maria. Lúcia, seu menino tem um domingo. Um dom de Deus. Davi interrompeu seus sons e olhou diretamente para a mãe pela primeira vez em meses, seus olhos brilhando com uma inteligência que parecia transcender suas limitações físicas. Por um momento aterrorizante e maravilhoso, Lúcia teve a certeza absoluta de que seu filho compreendia perfeitamente o que havia acabado de acontecer. Pipoca cantou por mais 3 minutos, depois fechou os olhos suavemente e morreu pela segunda vez naquela noite, deixando Lúcia face a face com a possibilidade impossível de que Davi possuísse um poder que estava além de qualquer compreensão médica ou científica. Nos dias seguintes ao episódio com Pipoca, Lúcia se encontrou numa espiral de dúvidas e investigação obsessiva que ameaçava sua sanidade. Levou o pássaro morto para 3 veterinários diferentes. Todos confirmaram que não havia explicação científica para o que Dona Maria havia descrito. Um deles sugeriu delicadamente que talvez a vizinha idosa estivesse começando a mostrar sinais de demência senil, mas Lúcia sabia que isso não era verdade. O comportamento de Davi também havia mudado de forma sutil, mas inegável. O menino, que habitualmente se mostrava agitado e desconfortável durante a noite, começou a demonstrar uma tranquilidade profunda sempre que estava próximo de plantas murchas no pequeno jardim da casa. Lúcia notou que as flores que estavam morrendo pareciam recuperar o viço depois que Davi passava tempo próximo delas, embora ela tentasse se convencer de que eram coincidências ou sua imaginação trabalhando excessivamente. A situação se complicou drasticamente quando Lúcia decidiu pesquisar discretamente sobre fenômenos similares na internet. O que encontrou a assustou profundamente. Centenas de relatos ao redor do mundo sobre crianças com deficiências neurológicas que supostamente demonstravam capacidades sobrenaturais. Muitas dessas histórias terminavam mal, famílias destroçadas pela exploração midiática, crianças transformadas em espetáculos circenses, ou pior, sequestradas por grupos que acreditavam poder lucrar com seus dons. A paranoia de Lúcia se intensificou quando percebeu que Dona Maria havia comentado discretamente sobre o episódio do canário com algumas vizinhas. Em uma comunidade pequena e religiosa como a sua, notícias sobre milagres se espalhavam com a velocidade de incêndios na floresta. Em menos de uma semana, Lúcia começou a receber visitas inesperadas de pessoas que pediam para conhecer o menino especial. A primeira visita oficial veio de Padre Antônio, da Igreja São Francisco, um homem bondoso que conhecia a família há anos. Ele chegou numa tarde de sábado com a expressão cuidadosa de quem não queria assustar ninguém, mas também não conseguia esconder completamente a curiosidade. Lúcia, minha filha, tenho ouvido algumas histórias interessantes sobre o pequeno Davi, disse ele, sentando-se cuidadosamente próximo à cadeira de rodas do menino. Claro que não acredito em tudo que as pessoas falam, mas, bem, seria possível conversarmos sobre o que realmente aconteceu. Lúcia se viu dilacerada entre a necessidade de proteger Davi e a urgência de compreender o que estava acontecendo com o filho. Contou ao padre uma versão resumida dos eventos, observando atentamente sua reação. Padre Antônio ouviu em silêncio, seus olhos alternando entre ceticismo profissional e uma admiração crescente. Posso passar alguns minutos com Davi? Perguntou ele finalmente. Apenas observá-lo, talvez rezar com ele? Durante os 20 minutos seguintes, Lúcia assistiu a algo que a deixou sem fôlego. Davi, que normalmente se mostrava indiferente à presença de estranhos, reagiu ao padre de forma completamente atípica. Seus olhos se fixaram no rosto do religioso, e ele começou a emitir os mesmos sons melódicos que havia produzido na noite do episódio com Pipoca.
Padre Antônio, inicialmente apenas educado, gradualmente foi tomado por uma emoção visível. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, e ele sussurrou: Lúcia, há algo muito especial neste menino. Algo que vai além da nossa compreensão. Mas a validação religiosa trouxe problemas inesperados. Na semana seguinte, Lúcia começou a receber ligações de jornalistas locais, pessoas que se identificavam como pesquisadores do paranormal, e até mesmo alguns indivíduos suspeitos que ofereciam oportunidades financeiras relacionadas ao dom de Davi. A situação culminou quando Lúcia chegou em casa após um plantão particularmente exaustivo e encontrou um homem desconhecido conversando com Dona Maria na varanda. Ele se identificou como Dr. Henrique Mendes, neurologista de São Paulo que havia ouvido falar sobre o caso interessante e gostaria de examinar Davi. Senhora Pereira, entendo sua desconfiança, mas posso assegurar que meus interesses são puramente científicos, disse ele, estendendo um cartão de visita elegante. Se seu filho realmente possui capacidades neurológicas atípicas, ele poderia se beneficiar enormemente de estudos especializados. E claro, vocês seriam adequadamente compensadas financeiramente. Lúcia sentiu um calafrio ao ouvir a palavra compensadas. Havia histórias terríveis sobre pesquisadores inescrupulosos que exploravam famílias vulneráveis, transformando crianças especiais em cobaias de laboratório. Pediu educadamente para que o homem saísse de sua propriedade, mas sabia que ele não seria o último. Naquela noite, sozinha com Davi depois que Dona Maria foi embora, Lúcia enfrentou o dilema mais difícil de sua vida como mãe. Proteger o filho da exploração significava privá-lo de uma possível ajuda médica real, mas expô-lo poderia destruir a vida simples e digna que havia construído para ambos. A decisão mais difícil da vida de Lúcia chegou numa quinta-feira de madrugada, quando foi chamada às pressas para uma emergência na UTI que mudaria para sempre sua compreensão sobre o dom de Davi. Dr. Carlos, um dos poucos médicos que respeitava genuinamente o trabalho das enfermeiras, havia ligado pessoalmente pedindo que ela viesse imediatamente, algo que só acontecia em situações extremas. Lúcia, preciso de você aqui agora, disse ele, sua voz carregada de uma urgência que ela reconhecia após anos trabalhando juntos. Temos uma criança de 6 anos em parada cardíaca, conseguimos reanimar, mas ela não está respondendo. A família está desesperada e, bem, você tem uma conexão especial com casos pediátricos. Lúcia ligou para Dona Maria explicando a emergência e saiu correndo para o hospital, mas uma intuição estranha a fez voltar e pegar Davi. Não conseguia explicar racionalmente por que sentia que precisava levar o filho consigo, mas havia aprendido a confiar nos instintos maternais que se intensificaram desde o episódio do canário. Quando chegaram ao UTI, Lúcia viu uma cena que conhecia bem demais, uma família destroçada ao redor de uma cama onde uma menina pequena jazia conectada a múltiplas máquinas. Os pais, um casal jovem de aparência humilde, seguravam as mãos uma do outro com a força desesperada de quem se agarra à última esperança. Dr. Carlos a recebeu com alívio evidente. A pequena Sofia teve uma reação alérgica severa, parada cardíaca de 8 minutos. Conseguimos reanimá-la, mas não temos atividade cerebral há 6 horas. Tecnicamente, ela está com morte cerebral. Lucy instalou Davi numa cadeira próxima enquanto assumia seus procedimentos habituais, verificando equipamentos e organizando medicações. Mas notou imediatamente que seu filho havia começado a demonstrar a mesma agitação concentrada que havia precedido o episódio com Pipoca. Os pais de Sofia, Maria e João, se aproximaram de Davi com a curiosidade triste de pessoas que procuram qualquer distração de sua dor. "Que menininho lindo", disse Maria, acariciando gentilmente a mão de Davi. "Qual é o nome dele?" "Davi", respondeu Lúcia, observando atentamente a reação do filho. "Ele tem paralisia cerebral,
mas é muito sensível às emoções das pessoas ao redor. Foi então que aconteceu algo que fez toda a UTI parar. Davi começou a emitir seus sons melódicos característicos, mas desta vez com uma intensidade e clareza que Lúcia jamais havia presenciado. Era como se uma música ancestral estivesse emergindo de sua garganta, uma melodia que parecia carregar dor, esperança e algo que transcendia completamente a compreensão humana. Os monitores de Sofia, que haviam mostrado apenas linhas planas por horas, começaram a demonstrar atividade. Primeiro, um bip irregular do eletrocardiograma. Depois, ondas cerebrais fracas mas definitivamente presentes no eletroencefalograma. Dr. Carlos ficou paralisado, olhando alternadamente para os monitores e para Davi, que continuava produzindo aquela música impossível. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ele. Não existe explicação médica para... Sofia abriu os olhos. A menina olhou ao redor da UTI com a confusão típica de quem desperta de um sono profundo, depois focalizou diretamente no rosto de Davi. Por um momento que pareceu eterno, as duas crianças se encararam, uma recém-resgatada da morte, outra limitada pela paralisia, mas ambas conectadas por algo que nenhum adulto presente conseguia compreender. Mamãe, disse Sofia com voz fraca mas clara. Por que todo mundo está chorando? A UTI explodiu em lágrimas, gritos de alegria e uma correria médica para verificar todos os sinais vitais de Sofia. Lúcia segurou Davi com força, percebendo que seu filho havia parado de cantar e agora parecia exausto, como se tivesse usado toda a sua energia numa batalha invisível contra a morte. Dr. Carlos se aproximou dela com uma expressão que misturava incredulidade científica com reverência genuína. Lúcia, eu não sei como explicar o que acabei de presenciar. Sofia estava clinicamente morta. Agora ela está perguntando sobre o lanche da escola. Lúcia olhou para Davi, que havia adormecido em seus braços com a tranquilidade de quem havia cumprido uma missão importante. Sabia que havia chegado o momento de tomar a decisão que vinha evitando, esconder o dom de seu filho ou aceitar que talvez ele tivesse sido enviado ao mundo para algo muito maior que uma vida comum. A notícia do milagre na UTI se espalhou pelo Hospital Geral de Manaus com a velocidade de um vírus, transformando a rotina tranquila de Lúcia num pesadelo de atenção indesejada e pressões que ela nunca havia imaginado enfrentar. Em menos de 24 horas, todo o hospital conhecia a história da enfermeira cujo filho deficiente havia ressuscitado uma paciente em morte cerebral. Dr. Carlos tentou manter discrição sobre o evento, mas a família de Sofia estava eufórica demais para guardar segredo. Maria e João contavam para qualquer pessoa que quisesse ouvir como o anjo menino na cadeira de rodas havia salvado sua filha através de uma música celestial. A história ganhou proporções místicas a cada relato, com detalhes sendo acrescentados ou dramatizados conforme passava de boca em boca. Lúcia se viu numa posição impossível no trabalho. Colegas que sempre a respeitaram profissionalmente agora a observavam com uma mistura de reverência e suspeita, como se ela tivesse escondido deliberadamente informações cruciais sobre capacidades sobrenaturais de seu filho. Outros a evitavam completamente, desconfortáveis com qualquer coisa que desafiasse suas compreensões científicas sobre medicina. A administração do hospital reagiu de forma previsível e devastadora. O diretor, Dr. Augusto Ferreira, chamou Lúcia para uma reunião formal onde deixou claro que episódios não científicos não podiam ser associados à reputação da instituição. Lúcia, você é uma excelente profissional, mas precisamos manter nossa credibilidade médica. Talvez seja melhor você tirar uma licença temporária até que essa situação se resolva. A licença forçada significava a perda imediata de renda justamente quando Lúcia mais precisava de estabilidade. Os curiosos se multiplicaram exponencialmente, jornalistas acampados na porta de sua casa, grupos religiosos querendo abençoar o menino milagre,
e charlatães oferecendo contratos para transformar Davi em espetáculo público. Dona Maria, inicialmente orgulhosa de ter presenciado o primeiro milagre de Davi, agora se sentia culpada por ter espalhado a história. Lúcia, minha filha, eu não sabia que ia dar nisso tudo, disse ela, observando nervosamente os repórteres que fotografavam a casa através das janelas. Talvez a gente devesse negar tudo, dizer que foi mal entendido. Mas a situação se complicou ainda mais quando Sofia e seus pais apareceram na porta de Lúcia numa manhã de sábado, trazendo presentes e lágrimas de gratidão. A menina, completamente recuperada e radiante de saúde, correu diretamente para Davi e começou a conversar com ele como se pudesse entender perfeitamente suas vocalizações limitadas. Tia Lúcia, disse Sofia com a seriedade tocante das crianças, Davi me salvou quando eu estava no lugar escuro. Ele cantou uma música bonita e me trouxe de volta. Por que as pessoas estão dizendo que isso é estranho? Maria, a mãe de Sofia, abraçou Lúcia com força desesperada. Eu não me importo com o que dizem no hospital ou na televisão. Minha filha estava morta e agora está viva. Davi é um presente de Deus, e a gente vai proteger vocês de qualquer pessoa que tente machucar. A lealdade da família de Sofia trouxe um apoio emocional inesperado, mas também intensificou a pressão pública. João, o pai de Sofia, era mecânico numa oficina pequena, mas tinha contatos na comunidade. Em poucos dias, havia organizado um grupo informal de proteção ao redor da casa de Lúcia, vizinhos, amigos da igreja, e até alguns desconhecidos que acreditavam genuinamente que Davi possuía um dom divino. A polarização se tornou extrema quando o caso chegou à televisão local. Um programa sensacionalista fez uma reportagem especial sobre o menino que ressuscita os mortos, com especialistas debatendo se Davi era um fenômeno científico inexplicado ou uma farsa elaborada. Lúcia assistiu horrorizada a imagens de seu filho sendo analisado como se fosse um objeto de curiosidade pública. Dr. Henrique Mendes, o neurologista de São Paulo, retornou com uma proposta mais agressiva. Senhora Pereira, a situação mudou completamente. Agora temos documentação médica oficial de um fenômeno inexplicado. Posso oferecer R$500 mil pela guarda temporária de Davi para estudos científicos. Seria uma oportunidade única para vocês e para a ciência. Lúcia sentiu náusea ao ouvir a cifra. Era dinheiro suficiente para garantir tratamentos médicos vitalícios para Davi, casa própria, e segurança financeira que jamais poderia alcançar com salário de enfermeira. Mas também significava entregar seu filho para pessoas que o viam como espécime de laboratório, não como criança que precisava de amor e proteção. Naquela noite, sozinha com Davi após conseguir dispersar os curiosos da porta, Lúcia enfrentou a realização aterrorizante de que não havia mais como voltar à vida simples que conheciam. O dom de seu filho havia sido revelado publicamente, e agora enfrentariam para sempre as consequências, positivas e negativas, de carregar um poder que o mundo não conseguia compreender. A decisão de Lúcia veio numa manhã de domingo, quando acordou para encontrar 3 vans de emissoras de televisão estacionadas em frente à sua casa e um grupo de aproximadamente 50 pessoas ajoelhadas no pequeno jardim, rezando fervorosamente. Algumas seguravam cartazes com frases como Davi, o anjo de Manaus e milagres existem. Outras carregavam fotografias de entes queridos falecidos, na esperança desesperada de que o menino pudesse trazê-los de volta. Mãe, está na hora de irmos embora, disse Lúcia para si mesma, abraçando Davi que observava a multidão com aquela serenidade estranha que havia se tornado sua característica desde os primeiros milagres. Em 2 semanas, sua vida havia se transformado num circo público que ameaçava não apenas sua segurança, mas principalmente o bem-estar de seu filho. A fuga foi planejada com a ajuda de Padre Antônio,
que conhecia uma rede discreta de padres e freiras pelo interior da Amazônia, pessoas acostumadas a proteger os vulneráveis das pressões do mundo moderno. Lúcia, minha filha, há um convento em Tefé onde vocês podem ficar temporariamente, disse ele. Irmã Conceição é uma mulher sábia que já cuidou de muitas crianças especiais. Ela entenderá a situação. Na madrugada de segunda-feira, Lúcia e Davi saíram de Manaus num barco cargueiro que navegava pelo rio Solimões. A viagem de 12 horas deu a Lúcia tempo para processar as revelações extraordinárias que haviam se acumulado nas últimas semanas. Davi não era apenas uma criança com paralisia cerebral, era alguém que possuía uma conexão inexplicável com o limiar entre vida e morte, capaz de trazer de volta aqueles que haviam partido prematuramente. Durante a viagem, aconteceu o terceiro milagre documentado. Um pescador idoso que viajava no mesmo barco sofreu um infarto fulminante e foi declarado morto pelo médico que casualmente estava a bordo. Quando Davi começou seus cânticos melódicos característicos, o homem voltou à vida após 15 minutos de morte clínica, relatando uma experiência extracorpórea onde um anjo menino havia lhe oferecido a escolha entre partir ou retornar. O convento de Santa Teresa em Tefé se tornou o refúgio perfeito para Lúcia e Davi. Irmã Conceição, uma freira amazonida de 65 anos que havia dedicado a vida ao cuidado de crianças abandonadas e deficientes, recebeu-os com uma compreensão que transcendia explicações científicas ou religiosas convencionais. Já cuidei de muitas crianças especiais ao longo dos anos, disse ela na primeira noite. Algumas têm dons para música, outras para matemática, algumas conseguem se comunicar com animais. Davi tem um dom diferente, mais raro, mas não menos natural. Ele é um guardião entre mundos. No convento, longe das pressões midiáticas e da exploração comercial, Davi floresceu de maneiras que Lúcia jamais havia imaginado possíveis. Suas capacidades físicas permaneceram limitadas pela paralisia cerebral, mas sua consciência espiritual se expandiu dramaticamente. Começou a produzir variedades diferentes de cânticos, alguns para curar doenças em estágio inicial, outros para confortar os moribundos, alguns específicos para trazer de volta aqueles que haviam partido antes do tempo destinado. Irmã Conceição havia estabelecido regras rigorosas sobre o dom de Davi, apenas casos genuinamente urgentes e desesperadores seriam considerados, nunca haveria cobrança financeira, e a identidade da família seria protegida a qualquer custo. Um pequeno círculo de confiança se formou, médicos discretos, padres compreensivos, e famílias que haviam sido tocadas pelos milagres e jurado segredo eterno. Durante 6 meses, Davi salvou 17 vidas documentadas. Não todas as tentativas eram bem-sucedidas. Lúcia aprendeu que seu filho apenas podia ajudar aqueles cuja hora ainda não havia chegado verdadeiramente, segundo algum critério misterioso que nem ele mesmo parecia compreender consciente. Os fracassos eram tão devastadores quanto os sucessos eram milagrosos, deixando Davi exausto por dias. A revelação mais profunda veio quando Davi, aos poucos, começou a desenvolver formas limitadas mas crescentes de comunicação. Através de um sistema de sinais simples desenvolvido por Lúcia, ele conseguiu transmitir fragmentos de informação sobre sua experiência. Quando usava seu dom, viajava para um lugar entre lugares onde podia encontrar as almas que estavam partindo e, em alguns casos, convencê-las a retornar. Davi não ressuscita mortos no sentido tradicional, explicou o doutor Roberto Nascimento, um médico amazonida que havia se tornado consultor discreto do convento. Ele intercede durante os primeiros momentos após a morte clínica, quando há ainda uma janela de possibilidade para retorno. É como se ele fosse um negociador entre mundos. Lúcia havia finalmente encontrado paz com o dom extraordinário de seu filho quando compreendeu que Davi não era um fenômeno a ser explorado, mas uma criança especial que precisava de proteção e amor para usar seu poder da forma mais benéfica possível.
O convento oferecia o ambiente perfeito, isolamento suficiente para a privacidade, mas acesso a pessoas que realmente precisavam de ajuda. 3 anos após deixar Manaus, Lúcia trabalha como enfermeira na pequena clínica mantida pelas freiras em Tefé, enquanto Davi, agora com 11 anos, vive uma rotina estruturada de cuidados médicos, educação adaptada e, quando necessário, seus trabalhos especiais, de intercessão entre vida e morte. A rede secreta que se formou ao redor deles inclui mais de 100 famílias que foram tocadas pelos milagres de Davi. Todas juraram proteger sua identidade e localização, criando um sistema de apoio que garante que ele possa usar seu dom quando necessário sem ser explorado pelo mundo exterior. Lúcia havia aprendido que milagres reais não precisam de publicidade ou validação científica para existir. Basta amor suficiente para protegê-los e sabedoria para usá-los da forma mais benéfica possível. Davi não era mais apenas seu filho com paralisia cerebral, era seu filho, o guardião gentil entre mundos, que havia transformado sua própria existência limitada na chave para salvar outras vidas. A cada vida salva, Lúcia sentia que a memória de Rafael, o pai que Davi nunca conheceu, vivia através das mãos curadoras do filho que ele havia ajudado a trazer ao mundo. O amor havia se multiplicado de formas que nem ela nem Rafael poderiam ter imaginado quando sonhavam com uma família simples nas margens do Rio Negro. A transformação silenciosa que Davi criou se espalhou pela Amazônia como raízes profundas de uma árvore ancestral, tocando vidas de formas que transcendiam os milagres físicos e alcançavam o próprio significado de fé, esperança e amor incondicional. A rede secreta de famílias protegidas por seus dons havia evoluído para uma comunidade espiritual que mudou fundamentalmente como dezenas de pessoas compreendiam a vida e a morte. Sofia, a primeira criança salva por Davi, cresceu com uma conexão espiritual única com o menino que a trouxera de volta. Agora aos 9 anos, desenvolveu uma sensibilidade especial para identificar pessoas em sofrimento emocional extremo, como se o toque da morte seguido pela ressurreição tivesse aguçado sua empatia natural. Seus pais, Maria e João, transformaram sua oficina mecânica num ponto de apoio informal para famílias em crise, oferecendo ajuda prática guiada pela gratidão eterna que sentiam. Dr. Roberto Nascimento, um médico que havia se tornado consultante do convento, documentou discretamente os casos para criar um protocolo médico revolucionário sobre cuidados paliativos e acompanhamento de famílias enlutadas. Sem jamais mencionar Davi especificamente, desenvolveu técnicas terapêuticas baseadas na observação de como as famílias que haviam experienciado recuperações inexplicadas processavam trauma e perda de forma diferente. Irmã Conceição estabeleceu um programa de treinamento para freiras de toda a Amazônia sobre cuidado de crianças com necessidades especiais e dons extraordinários. Existem muitas crianças como Davi pelo mundo, ensinava ela. Não necessariamente com o mesmo poder, mas com sensibilidades especiais que precisam ser protegidas e cultivadas, não exploradas. A clínica do convento se tornou referência regional para cuidados médicos humanizados, atraindo voluntários médicos de todo o Brasil que vinham aprender sobre a abordagem holística desenvolvida por Lúcia e as freiras. Sem saber da presença de Davi, esses profissionais retornavam às suas cidades com uma compreensão renovada sobre a importância da espiritualidade no processo de cura. Dona Maria, que havia permanecido em Manaus, tornou-se uma guardiã feroz da privacidade da família ausente. Quando curiosos ou jornalistas perguntavam sobre o paradeiro de Lúcia e Davi, ela respondia simplesmente: eles foram para onde Deus queria que fossem. Sua casa se transformou em ponto de acolhimento para outras famílias com crianças deficientes, oferecendo o tipo de apoio comunitário que havia dado a Lúcia nos primeiros anos de vida de Davi. Padre Antônio integrou a experiência com Davi em suas homilias, sem jamais mencionar nomes ou detalhes específicos.
Falava sobre como anjos caminham entre nós disfarçados de vulnerabilidade e como os mais frágeis frequentemente carregam os maiores poderes de transformação. Suas missas se tornaram refúgios para famílias que cuidavam de pessoas com deficiências, criando uma comunidade de apoio baseada na compreensão de que limitações físicas não definem potencial espiritual. As 17 famílias que haviam perdido entes queridos posteriormente salvos por Davi desenvolveram tradições anuais de gratidão que se espalharam por suas comunidades. Sem mencionar a origem dos milagres, organizavam campanhas de doação para hospitais públicos, grupos de apoio para famílias enlutadas, e projetos sociais voltados para crianças com deficiências. Dr. Carlos, do Hospital Geral de Manaus, nunca conseguiu esquecer completamente o que havia presenciado na UTI. Tornou-se um defensor mais vocal de cuidados paliativos humanizados e desenvolveu protocolos inovadores para a comunicação com famílias em situações de perda. Sua reputação cresceu nacionalmente, mas ele sempre atribuía suas insights a experiências clínicas que me ensinaram que medicina vai muito além do que podemos medir. A transformação mais profunda aconteceu na própria Lúcia, que havia descoberto uma vocação que transcendia a enfermagem tradicional. Desenvolveu técnicas únicas de cuidado para crianças com deficiências neurológicas severas, baseadas na observação íntima de como Davi respondia a diferentes estímulos sensoriais e emocionais. Seus métodos começaram a ser solicitados por famílias de toda a região norte, criando uma reputação de enfermeira milagreira que ela aceitava com humor, sabendo que o verdadeiro milagre dormia em sua cama todas as noites. A rede de proteção ao redor de Davi havia se tornado uma força silenciosa de transformação social na Amazônia, provando que um único ato de amor incondicional pode gerar ondas de mudança que se espalham muito além de seu ponto de origem. 10 anos após deixar Manaus, Davi havia se tornado uma lenda silenciosa cujo nome nunca aparecia em jornais, mas cuja influência tocava milhares de vidas através de uma rede de amor e proteção que se estendia por toda a bacia amazônica. Aos 18 anos, havia desenvolvido formas sofisticadas de comunicação que permitiam conversas profundas com Lúcia sobre o significado de seu dom e sua missão no mundo. Lúcia, agora com 45 anos e reconhecida como uma das maiores especialistas em cuidados neurológicos da região norte, havia estabelecido a metodologia Davi, um conjunto de técnicas terapêuticas para crianças com deficiências severas que enfatizavam potencial espiritual e emocional ao invés de limitações físicas. Sem jamais revelar a origem de seus métodos, seus protocolos foram adotados por instituições médicas em dezenas de cidades brasileiras. O convento de Santa Teresa havia se transformado num centro de peregrinação discreto para famílias que cuidavam de crianças especiais. Pessoas de todo o Brasil vinham não para conhecer Davi, sua identidade permanecia protegida, mas para aprender sobre cuidados humanizados, encontrar apoio emocional, e descobrir que deficiência não era sinônimo de limitação espiritual. Irmã Conceição, antes de morrer aos 72 anos, havia treinado uma nova geração de freiras especializadas em Ministério dos Dons Especiais, cuidado de crianças que demonstravam capacidades extraordinárias. Sua última contribuição foi escrever um manual discretamente distribuído por conventos amazônicos sobre como identificar, proteger e cultivar crianças com dons sobrenaturais. Davi havia salvado 847 vidas documentadas ao longo dos anos, um número mantido em segredo absoluto, conhecido apenas por Lúcia, Dr. Roberto e o atual superior do convento, Padre João. Cada salvamento era precedido por semanas de oração e discernimento, garantindo que o dom fosse usado apenas quando verdadeiramente necessário e benéfico. A evolução mais extraordinária foi o desenvolvimento de outros dons em Davi. Além de interceder entre vida e morte, ele havia desenvolvido capacidades de cura para doenças degenerativas em estágio inicial, habilidade de comunicação empática com pessoas em coma,
e uma forma única de consolo espiritual para famílias enlutadas que transcendia qualquer técnica psicológica convencional. Sofia, agora com 17 anos, estudava psicologia com bolsa integral numa universidade de Manaus, especializando-se em terapia de luto e trauma. Mantinha correspondência secreta com Lúcia, relatando como sua experiência de morte e ressurreição havia moldado sua vocação para ajudar outros a processar perdas devastadoras. Davi me ensinou que a morte não é fim, é passagem, escrevia ela. Agora posso ajudar outras pessoas a entender isso. A rede de famílias protegidas por Davi havia evoluído para uma organização informal de apoio social que operava em 7 estados brasileiros. Sem estrutura formal ou financiamento institucional, funcionava puramente através de gratidão mútua e compromisso compartilhado de proteger crianças vulneráveis e apoiar famílias em crise. Dr. Roberto Nascimento publicou um livro revolucionário sobre medicina espiritual na Amazônia que se tornou referência internacional, sem jamais mencionar Davi, mas incorporando todas as lições aprendidas através de sua observação. O livro inspirou uma nova geração de profissionais de saúde que entendiam cura como fenômeno que transcende protocolos médicos convencionais. O maior legado de Davi, porém, estava na transformação silenciosa de como centenas de pessoas compreendiam deficiência, potencial humano, e o significado de propósito de vida. Crianças que conheciam sua história indiretamente cresceram acreditando que limitações físicas não definiam valor ou capacidade de contribuir para o mundo. Lúcia estabeleceu uma tradição que se espalhou por toda a Amazônia. Todo 15 de dezembro, aniversário do nascimento de Davi, famílias que cuidavam de pessoas com deficiências se reuniam para celebrar potenciais ocultos, reconhecendo que cada pessoa carrega dons únicos que podem transformar o mundo quando protegidos e cultivados com amor. O menino que havia nascido com paralisia cerebral severa, abandonado por uma sociedade que via apenas limitações, havia se tornado a prova viva de que amor incondicional pode desbloquear potenciais que transcendem qualquer compreensão científica. Sua existência silenciosa mas poderosa continuava provando que os maiores milagres acontecem não através de espetáculos públicos, mas através de dedicação diária, proteção cuidadosa e fé inabalável no potencial extraordinário que habita em cada vida humana. Essa foi mais uma história que mostra como o amor maternal pode descobrir e proteger dons extraordinários, transformando limitações aparentes em poderes de cura que tocam gerações inteiras. Às vezes, os maiores milagres nascem disfarçados de vulnerabilidade.